Olá pessoal, meu nome é Fabiano Ruiz do canal VitaShop Suplementos e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os tipos de Whey Protein, tá? Então vamos lá. As Whey são classificadas em três tipos, né? A Whey concentrada, a Whey isolada e a Whey hidrolisada. Mas antes disso eu queria explicar uma coisa para vocês. Nosso corpo não absorve nada na forma complexa, só na forma simples. Então quando a gente ingere uma proteína, o nosso organismo tem que quebrar essa proteína, transformar essa proteína em partículas menores, que são os aminoácidos, tá? Isso ocorre no nosso estômago através de uma enzima que chama-se protease. Ela vai quebrar essa proteína, transformar em aminoácido, que aí sim vai ser absorvido pelo nosso intestino. E daí vai cair na nossa corrente sanguínea e aí os aminoácidos vão fazer o trabalho dele, que é fazer a recomposição das fibras musculares, né? Montar a estrutura da fibra muscular, né? Como a gente sabe, os aminoácidos são os tijolinhos que constroem o nosso músculo. Então vamos lá. A proteína concentrada seria a Whey Protein mais simples, tá? Ela é feita por um processo de filtragem, onde ainda você tem uma passagem de uma certa quantidade de lactose, uma certa quantidade de gordura, né? É uma proteína que ela não tem um valor biológico tão alto, tem um valor biológico alto, mas não tanto quanto as outras duas, e não tem uma biodisponibilidade tão grande também quanto as outras duas, tá? O que seria isso? Tá? O que seria? A Whey ela tem que ser avaliada em três pontos: o grau de pureza, a biodisponibilidade e o valor biológico. O grau de pureza é o quanto você tem de proteína numa dose X de produto. Um exemplo, se numa proteína onde eu tenho em 100 gramas de proteína, em 100 gramas de produto, eu tenho 90 gramas de proteína, é uma proteína com 90% de concentração. Se em 100 gramas de produto eu tiver 70 gramas de proteína, é uma proteína com 70% de concentração. E assim sucessivamente. Tá? Então isso aí seria o grau de pureza, o quanto a gente tem de proteína numa quantidade X de produto. O valor biológico. O que seria o valor biológico? O valor biológico é o quanto aquela proteína contém de aminoácidos essenciais, que são os mais importantes, que são aqueles que o nosso corpo não produz, que são 9 no total, dentre eles inclusive os BCAAs. Tá? Então isso aí seria o valor biológico da proteína. E a biodisponibilidade, que eu considero o fator mais importante, é o quanto o corpo consegue absorver realmente dessa proteína, o quanto realmente o corpo consegue quebrar dessa proteína, transformar essa proteína em aminoácido e aí sim absorver. Então o quanto realmente o corpo vai aproveitar daquela proteína, tá ok? Então, como eu expliquei, a proteína concentrada seria uma proteína já um pouco mais bruta. Aí você tem a proteína isolada, que é extraída por um processo de troca iônica, o fluxo cruzado, onde é retirado totalmente dessa proteína a lactose e a gordura. Então é uma proteína com grau de pureza muito mais alto, que tem uma biodisponibilidade melhor e um valor biológico mais alto também, porque ela tem uma quantidade maior de proteína em uma quantidade X de produto, né? Algumas chegam até 97% de concentração, e uma quantidade, consequentemente, muito maior de aminoácidos essenciais, dentre eles, inclusive, os BCAAs. Tá ok? E aí a gente tem a proteína hidrolisada, que nada mais é do que a proteína isolada, já quebrada através de um processo de hidrólise enzimática, onde essa proteína ela é quebrada na própria fábrica, na própria indústria. Eles pegam a proteína isolada, fazem a hidrólise, quebram essa proteína, transformam ela em partículas menores, onde aquela proteína já vai estar pronta para ser absorvida. Então ela independe de processo digestivo. É uma proteína hipoalergênica, até para quem tem intolerância a qualquer tipo de proteína do leite, geralmente a proteína hidrolisada é bem aceita. Tá ok, pessoal? Então é isso aí. Falei um pouquinho aí sobre os três tipos de proteína para vocês. Mas aí você vai me perguntar: bom, Fabiano, mas e aquela tal daquela proteína 3W lá? O que é aquilo? Né? Nada mais é do que uma proteína onde você tem as misturas dos três tipos de Whey. Você tem uma mistura de uma Whey concentrada com uma Whey hidrolisada e uma Whey isolada. Agora, qual a proporção de cada tipo de proteína nessa mistura? Depende do fabricante. Né? Tem fabricantes que fazem uma mistura onde existe mais proteína isolada, menos concentrada e menos hidrolisada. Alguns fazem uma mistura onde existe uma porcentagem maior de proteína concentrada, alguns onde tem uma porcentagem maior de proteína hidrolisada. Então isso depende da configuração do fabricante. Então é interessante também, quando vocês forem olhar o Whey ali, você dá uma olhadinha ali nos ingredientes. Aqueles que vêm antes são aqueles que a gente tem em maior quantidade na mistura. Tá ok, pessoal? Então espero que eu tenha sido claro. Um grande abraço, não deixe de nos seguir, deixe seu like e até mais.